Gêneros textuais: cartoon e charge. Habilidade: reconhecer os diferentes sentidos expressos pelo cartoon e pela charge em nosso cotidiano. Cartoon caracteriza-se com uma anedota gráfica em que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Exemplo de cartoon: charge é um elemento narrativo do jornalismo que, como o cartoon, se utiliza da imagem. É apresentada em um único quadro e representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. Exemplo de charge: Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de redação online. Enquanto esse momento delicado que estamos passando não tem fim, então nós vamos ficar por aqui nas aulas online. A aula de redação hoje vai abordar dois gêneros textuais, a saber, o cartoon e a charge. O que é o cartoon e o que é a charge? Os dois textos, eles abordam questões humorísticas, né? Uma sátira. E dentro deles envolve o quê? Que tipo de característica? O humor, a ironia, a sátira. Então, os dois textos, esses dois gêneros textuais, são de importância humorística. Mas, professor, então qual é a diferença entre cartoon e charge? Eu vou falar para vocês, é bem facinho, tá bom? Olha só, o cartoon, que tipo de linguagem ele apresenta? Ele pode apresentar uma linguagem verbal e ele também pode apresentar uma linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem verbal é a linguagem escrita e a linguagem não verbal é a linguagem representada através de imagens, figuras, imagens de retratos, né? Depois, então o cartoon ele pode apresentar uma linguagem verbal e não verbal. O cartoon é um texto opinativo. O que vem a ser um texto opinativo? Um texto opinativo é aquele que você escreve e que você dá a sua opinião, né? Então, o cartunista vai lá fazer o desenho dele, né? Porque o cartoon é um tipo de texto desenhado, né? Num cartão. E ele vai poder opinar sobre aquilo que ele está abordando, né? Então, por isso ele é um texto opinativo. O que o cartoon vai falar? Sobre o que o cartoon vai falar? Ele vai fazer uma crítica política e social, né? E como que é essa crítica política e social? Essa crítica política e social é de uma maneira geral, tá? É de uma maneira universal, ou seja, pode ser um assunto que engloba questões do mundo todo e, ao mesmo tempo, ele é atemporal, ou seja, não tem um tempo determinado para o cartunista falar sobre determinado humor que ele vai colocar, tá certo? Então, frisando, cartoon, ele aborda o que? Um tema geral, né? Universal, atemporal, a sua linguagem pode ser mista, verbal e não verbal, o texto é opinativo, certo? Então, ele vai falar numa coletividade, ok? Charge. A charge também é um texto humorístico, um texto satírico que apresenta humor e ironia, tá? A charge também apresenta a linguagem verbal e não verbal, ou seja, as duas coisas. Ela pode ser uma linguagem mista. Também é um texto opinativo, ou seja, o chargista, ao fazer a charge, ao abordar o tema da charge, pode dar a sua opinião. Professora, até agora eu não vi diferença nenhuma. Olha a diferença aqui. Enquanto o cartoon, ele critica politicamente ou socialmente de uma maneira geral, a charge vai criticar um personagem, ou um artista, ou um político. Então, esta é a diferença. O cartoon, geral. A charge, atual. A charge, o quê? Critica um personagem.
ela não é universal, tá? Ela não se trata do mundo todo, não de assuntos do mundo todo. Ela trata especificamente de um assunto, né? Ou seja, de um personagem. Ela vai fazer uma crítica de um personagem. E ela não é atemporal, ela é temporal. A charge, ela é limitada no tempo. A charge, ela pode durar, é para ser lida em 1 ou 2 dias no máximo. E aí finaliza, ok? Então, esses dois gêneros textuais, eles são de cunho humorístico. Os dois tratam de questões humorísticas, sendo que o cartoon é de uma maneira geral, no sentido de coletividade, e a charge é num sentido único. A charge vai criticar somente um personagem. Eu coloquei para vocês no roteiro de estudos mais especificações e exemplos de cartoon e charge, ok? E aí a nossa aula de hoje vai ficar nesses dois gêneros textuais, o cartoon e a charge, ok? Qualquer dúvida, eu vou fazer uma aula, uma videoconferência com vocês ainda essa semana que eu vou marcar, e vocês anotem tudo para vocês tirarem as dúvidas lá, tá certo? Muito obrigada e até mais!